Beleza, galera? Gaia aqui e hoje o vídeo vai ser uma coisa muito legal. Isso aqui é uma ideia de um cliente meu, vocês podem já viram aí na thumbnail. Chat virou admin. Cara, esse meu cliente ele queria criar um chatbot para um guia local. É um guia local de Pipa, não sei se vocês conhecem. É uma cidade turística muito famosa. Uma chimarrão aqui, quem não sabe, sou do Rio Grande do Sul. E ele quer adicionar, vamos dizer assim, a base de conhecimento de forma dinâmica para CA. Eu até a primeira forma que a gente pensou nisso é realmente tabelas, lá no banco de dados onde ele alimentaria essas tabelas, mas a forma que ele achou mais, vamos dizer assim, fácil e cômoda para ele foi tipo, eu vou interagir aqui com a IA, quando ela me der uma informação errada, que eu sei que é errada, eu mesmo vou atualizar essa informação na IA. E para isso, para vocês entenderem a estrutura desse agente, ele tem essas tabelas aqui. Deixa eu abrir aqui a. Eu não ativei o RLS ainda, tá? Vocês vão ver que tem esses erros aqui porque eu não ativei. E eu dividi esse projeto nas seguintes tabelas, que é a tabela de Knowledge Base, que é uma tabela que tem na maioria dos meus agentes, que é uma tabela de base de conhecimento, onde a gente cria aqui como se fosse um RAG, mas uma coisa mais manual mesmo, onde eu consigo, tipo, ó, pesquisa a categoria indicações parceiras aí para ver quais são os restaurantes, ou pesquise a subcategoria restaurantes. É uma forma que eu consigo criar uma base de conhecimento e usando o próprio Postgre ali administrar essa base de conhecimento de forma mais assertiva, vamos dizer assim, porque o RAG funciona muito bem, claro que funciona muito bem, mas eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha porque eu já fiz alguns RAGs e tipo, será que a IA vai pegar a informação realmente que eu quero que ela pegue? Porque tem um ajuste fino ali. Eu não sou um grande especialista em RAG também. Eu gosto de trabalhar dessa forma, é uma forma que me deixa mais segura. Eu tenho alguns agentes rodando em RAG, mas essa forma aqui me dá, vamos dizer assim, 100% de certeza que ele está pegando a base de conhecimento correta. Então é uma estrutura de KB, que se tu pesquisar sobre KB, é esse tipo de tabela aqui, cara. É uma tabela onde tem categoria, subcategoria e título. E esse categoria e subcategoria é a forma como ela é criada e dá para ser usada para dezenas de tipos de base de conhecimento, vamos dizer assim. A segunda tabela é a Qualification Flow. Aqui eu vou falar sobre as tabelas como realmente eu estou usando para base de conhecimento. Diego, tu podia usar todas as tabelas que está mostrando aí como base de conhecimento, porque tu criou uma tabela só para Qualification Flow serviços, cara, para facilitar minha administração. A Knowledge Base é legal, mas eu vou usar a tabela Qualification Flows em momentos específicos, que é o que aqui é a Qualification Flows. O fluxo que a IA tem que seguir de perguntas dependendo para qual tipo de serviço ela está qualificando. É publicidade, é passeio, é transfer, real estate. Ela vai seguir um fluxo de perguntas que vocês podem ver que está aqui. A terceira tabela de base de conhecimento que eu criei foi a tabela de serviços. E por que eu dividi assim? Porque serviços são o que meu cliente monetiza, vamos dizer assim, o que ele pode, o que ele ganha dinheiro hoje no negócio dele. E a tabela de Knowledge Base seria mais realmente uma base de conhecimento ali, tipo, a pessoa que vai usar essa IA aqui, ela precisa ter o número da prefeitura da cidade, aqui ó, como vocês podem ver, farmácia, aluguel de carros, são informações mais gerais, onde meu cliente não realmente monetiza essas informações, mas são informações que vão agregar valor nesse agente de IA. Tabela Conversation, que é realmente para administrar cada usuário que usa esse sistema, onde eu vou ter ali o cadastro de e-mail, o cadastro de states do usuário, qualificando passeio, qualificando o IDO, admin, o current service category. Uma forma ali de administrar o usuário. A tabela leads, que é depois da qualificação, aconteceu a qualification flow, é para onde vai esses leads. E a nossa tabela de agente prompts, que aqui é uma evolução, é algo experimental, mas é algo que eu quero mostrar para vocês aqui. Como eu criei, ele está funcionando, ele não está 100% redondo, mas vai ser interessante aqui trazer para vocês qual foi essa minha ideia para criar essa tabela aqui. Então vamos lá. Proposta inicial do cliente. Eu preciso adicionar a base de conhecimento de forma dinâmica enquanto eu converso. Perfeito, cara. Isso foi muito simples de fazer. Eu criei uma tool. Ela está aqui
uma tool onde o agente ele gera o SQL, eu dou o contexto para ele, é esse agente aqui, ó, CRUD completo. Eu dou o contexto para ele de como gerar o SQL, como são as tabelas e como ele tem que gerar para fazer realmente adicionar algo, editar e fazer esse tipo de operação dentro de SQL. E a IA é muito boa fazendo isso, tá? Estou usando até o 4.1 mini aqui e eu tive pouquíssimos erros. Se tiver um erro aqui, tem já um tratamento de erro esperando isso. E isso aqui funcionou muito bem, realmente para editar SQL aqui, literalmente só para inserir e editar essas tabelas aqui, que são as tabelas de Knowledge Base, Qualification Flow e Serviços. Diego, tu tá dando acesso direto à tabela para um usuário do sistema. Sim, a usuária de mim é o cara que me contratou, então tá tudo certo. Eu não tô dando para o usuário final esse acesso aqui. É algo que, vamos dizer assim, em produção eu vou ter lá só o número de telefone do meu cliente que vai poder fazer essas alterações no modo admin. É algo bem legal que o meu cliente viu muito valor nisso. E, cara, e daí eu comecei a pirar porque, tipo, mano, eu consigo editar o banco de dados de forma dinâmica com IA. Vocês podem até tá pensando assim, cara, ele usou IA para editar o banco de dados, cara, que loucura fazer isso. Ele gerou SQL de forma dinâmica, criou um prompt e a IA fez isso. Tipo, pra mim isso é loucura. Até eu dei aqui ó, a estrutura da tabela, como ela tem que criar. E isso aqui é uma coisa de duas fases. Isso aqui é a tool que a minha IA admin chama. Eu tenho duas IAs aqui. A que faz essa administração e a que faz a edição dos prompts. Eu fiz essa separação porque, cara, fazer uma super IA, cuidar de várias coisas, normalmente ela perde o contexto e ela não fica muito bom em fazer nenhuma coisa nem outra. Tipo, vocês já viram aquela velha história do pato? Que que ele não sabe voar direito e ele nem caminha direito. Tipo, tem que escolher uma coisa, tá ligado? Então, e vocês podem estar pensando, tá, tem esses dois agentes, que porra é esse... Desculpa o palavrão, porra, que esse agente aqui é algo que eu gosto de adicionar nas minhas automações. Se tu assiste meus vídeos aqui, tu já deve ter visto eu falar disso, que é um orquestrador. É ele que vai receber o contexto da conversa e vai entender se é uma edição de adicionar algo na tabela ou se é uma edição de prompt. Isso aqui é algo super experimental, tá? Eu devo ter passado umas 15 horas criando essa automação e testando ela. Então ela precisa de mais validação para ficar 100%, mas já está sendo começada a usar pelo meu cliente e ele já está, tipo, literalmente achando fantástico. E a edição de prompt está funcionando. Eu diria que a edição de prompt está 70%, mas a edição de base de conhecimento está, tipo, 95%. Está funcionando muito bem. E como é que essa automação funciona? Eu chamo, literalmente, eu tenho... A automação se baseia em 3 IAs, 3 IAs, vou chamar de 3 IAs aqui. Essa aqui é a automação principal, é que eu salvo o cliente e esse orquestrador é que ele entende para qual agente iria. No caso, eu tenho 2 agentes nessa automação. Um que é o que eu chamei de guia KB, que é realmente ele tem acesso à base de conhecimento e ele vai dar todas as informações ali que a pessoa precisa saber sobre a cidade, sobre os melhores restaurantes, 3 pontos. E o qualificador, que é tipo, pô, a pessoa tá interagindo ali e ela quer contratar um passeio. Joga pro qualificador, o qualificador vai salvar na tabela leads e vai mandar pro vendedor, ó, esse cara que quer fechar um passeio. Essa é como funciona o fluxo aqui dessa conversa de forma muito resumida. E a ideia do meu cliente foi tipo aqui, ó, eu começo a interagir, ele tem uma mensagem fixa aqui no início da conversa, onde ele pergunta a língua que ele quer continuar a conversa, eu vou responder aqui. Isso aqui já foi algo feito com edição dinâmica. E quando a gente manda hashtag admin, e algo muito legal nessa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês de orquestrador e multi-agentes, é que eu consigo cravar states nos agentes. Por exemplo, eu vou mandar aqui o hashtag admin. Vocês podem estar vendo aqui no orquestrador. Eu gosto de fazer muito isso nesse tipo de arquitetura aqui. Estado atual, que seria o estado atual da conversa. Aqui está idle, que é quando a pessoa entra na conversa, é uma nova pessoa. Só que agora eu mandei aqui o hashtag admin. Me envie todas as informações da tabela de qualificação. Quero
revisar. Olha que legal isso aqui. Foi para state admin. Vocês podem estar vendo aqui que tá o state admin. E eu coloco a regra aqui, ó. Eu coloco a regra aqui nessa IA aqui, que não tá aqui. Tá aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Lagou. Lagou bonito. Ela já me respondeu aqui, mas eu quero mostrar para vocês antes. Eu coloquei aqui no system dela a regra de quando cravar o state. Vou até mostrar a regra específica aqui, ó. Se o estado atual é exatamente admin, tipo, verifique se é admin regra mestra. Essa é a sua primeira e única tarefa. Se a condição abaixo for verdadeira, não analise a anterior. Condição A regra é admin. Se a condição A ou B for verdadeira, sua resposta deve ser admin. E como é que funciona esse sistema de orquestrador? Ele tem aqui o contexto dos três especialistas, ele sabe o que cada um faz e ele roteia para o que mais faz sentido para aquele momento. Como o admin é algo tipo algo que é ativado, ele crava esse state. E olha que legal, ele literalmente manda para mim todas as tabelas, todas as regras das tabelas, e eu vou fazer uma edição simples aqui para mostrar para vocês como isso aqui está funcionando muito bem, como essas perguntas aqui nem não, são dados de teste por enquanto. Aqui, ó, qual o nome da sua empresa? Eu vou editar, fazer melhor passeios aqui. Qual passeio te chamou mais atenção? Crie um fluxo de perguntas para passeio que faça mais sentido. Exclua a atual. E me envie para aprovação. Isso aqui tem até já no prompt dele, esse me envie para aprovação. Ele não faz nada sem, vamos dizer assim, eu dar o meu ok final. Mas vamos lá. Olha, novo fluxo de categoria passeios. Qual passeio ou experiência você tem interesse em realizar em Pipa? Tipo de resposta a texto. Olha que legal. Você deseja agendar o passeio? Ele realmente criou aqui para qual data o período você deseja agendar o passeio, quantas crianças quantos adultos e crianças vão participar, tem alguma necessidade ou preferência especial, qual o melhor número no WhatsApp para contato e envio. Cara, perfeito, né? Então, perfeito. Crie esse fluxo. Ó, confira a estrutura acima, posso cadastrar este novo fluxo para passeio, se quiser ajustar algo, me diga. Perfeito, cria esse fluxo. Como fica fácil fazer edições dinâmicas e como esses dados são puxados de forma... O qualificador ele tem uma tool que ele puxa, como eu falei para vocês ali, que é algo fácil de administrar, que ele puxa a qualification flow daquele serviço que ele está criando. Olha, sucesso no fluxo de perguntas para a categoria passeios foi cadastrado e ficou assim. Qual passeio ou experiência você tem interesse em realizar em Pipa? E ele colocou a ordem, confirmando para mim. Se quiser revisar ou editar algum detalhe, é só me avisar. Mas ele já, sucesso no fluxo de perguntas para a categoria passeio, foi cadastrado e ficou assim. Massa demais. E deixa eu mostrar para vocês aqui por dentro da tool, cara, o que aconteceu. Ele mandou aqui pro CRUD, que é o agente que eu mostrei para vocês. E o que ele fez, cara? Ele deletou aquele primeiro fluxo, inserir a novas perguntas específicas para a categoria passeio, qualification flow, select qualification flow, retorne todas as perguntas de passeio após a operação. Isso aqui, ó, olha que interessante. Isso aqui é a confirmação que as categorias foram criadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e ele retornou duas vezes aqui. Não, na verdade ele retornou o delete e o qualification flows. Não importa, deixa eu ver aqui. Esse aqui realmente foi o que ele fez a inserção dessas tabelas. Vamos ver o que ele criou aqui. Delete from qualification flow, categoria passeios. Remova todas as perguntas de categoria
Qualification Flow. Cara, deixa eu checar aqui aonde que ele criou. Porque ele criou. É, cara, foi aquele primeiro mesmo que eu mostrei pra vocês. Olha aqui, ó. Ele tava deletando. Ele deletou a que existia e ele inseriu tudo de uma vez, todas as perguntas de Qualification Flow. E depois ele selecionou para realmente retornar e, vamos dizer assim, validar ali que realmente funcionou. E ele retorna essa saída aqui para IA de volta, confirmando. E se a gente vier aqui na nossa tabela, Qualification Flows, a gente procura passeio e vocês podem ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o segundo tipo de edição, cara, que eu não vou fazer aqui propriamente porque o meu cliente já fez várias edições. Eu vou apenas pedir, me fale, ó, tipo uma pergunta sobre o prompt. Qual o tom que o nosso agente está usando com os clientes e me mostre o que exatamente está escrito no prompt. E esse é o conceito, cara, edições dinâmica. E enquanto ele responde aqui, eu vou aprofundar um pouco mais a como eu pensei em fazer essas edições dinâmicas. Aqui tá os dois agentes que são o KB e o qualificador. A forma que eu entendi, ó, ficou bem grande esse JSON. A forma que eu entendi que é a forma que fazia mais sentido de criar esse prompt foi usando o JSONB. Porque que eu pensei? A IA ela vai fazer as edições de forma dinâmica lá no prompt, só que eu não quero que ela mexa em várias coisas ao mesmo tempo, porque a IA ela tem um contexto limitado e quando tu coloca ela para fazer coisas tão sensíveis como alteração em prompt, ela acaba perdendo o contexto no meio. E se vocês já pegaram um prompt que vocês têm aí e mandaram ele inteiro pro ChatGPT, pro Gemini e pediu, cara, muda isso no prompt, me manda ele completo, ele sempre vai mandar com erros. Se vocês já testaram, a IA ainda não é 100% nesse sentido. Então o que eu pensei? Vou criar um JSONB, que foi o que eu fiz, particionando o prompt em tools, reforço final, nunca faça, sempre faça, respostas e dicas de restaurante. Tipo, isso aqui já foi coisas que meu cliente criou, tá? Mensagem inicial, mentalidade da Sofia, responsabilidade, regra principal, exemplos de linguagem. Aqui está um prompt bem grande, na verdade, nem recomendo que vocês façam tão grande. Aqui meu cliente fez algumas edições, está funcionando bem, tá? O que importa é estar funcionando bem e realmente está funcionando bem. Testei ele. Provavelmente esse prompt vai mudar muito ainda até a versão final dele. Mas, então, eu criei esse JSONB para limitar a IA para realmente editar só as partes que eu queria que ela editasse no prompt de forma mais específica. Talvez eu até pequei um pouco nesse JSON, ele devia ser um JSON mais estruturado para a IA entender de forma mais simples, tipo, nome, e eu colocar o nome do agente apenas em um lugar, não em vários lugares, como é a forma que eu criei esse prompt. Mas aqui agora fazendo críticas ao meu próprio sistema e refletindo aqui junto com vocês. Então eu tentei usar a mesma forma que eu usei aqui para fazer as edições do SQL. Eu tentei criar a IA para ela fazer edições do JSONB específico. Cara, o SQL é muito bom, ele tem isso, mas não funcionou bem para mim. E como eu ia fazer só update, então o que eu fiz, cara? Eu criei aqui caminhos fixos. Essa carry aqui não é montada pela IA. E eu pedi para a IA apenas para gerar JSONs para mim. Deixa eu ver se eu tenho. Claro que eu tenho um exemplo que rodou aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se esse aqui é. Na verdade, a pergunta que eu acabei de fazer foi pro prompt. Então, não foi pro prompt, foi para só. Foi pro de baixo ali. Vamos só ver aqui. Whatever, eu vou achar aqui e já volto. Aqui um exemplo, vocês podem ver aqui que é a edição de prompt. E o que eu fiz, cara? Eu preciso do path, que é o caminho dentro do meu JSONB para fazer essa edição, que esse aqui seria estilo de resposta. Dentro de estilo de resposta, sempre faça no agente KB. E esse aqui vai ser o novo valor. Isso aqui foi uma edição que meu próprio cliente fez.
E essa foi a forma que melhor funcionou para mim para fazer edições de forma dinâmica no prompt para JSONB. Essa é uma possível forma de fazer. Deve ter outras formas melhores que essa, talvez usando um JavaScript, pedindo para a IA editar, dar os comandos para o JavaScript e realmente fazer uma troca total do prompt ali. Cara, tem dezenas de formas de fazer isso, mas uh, essa forma aqui está funcionando, meu cliente está fazendo edições e eu queria apenas compartilhar com vocês aqui que louco, né? Tipo, eu ensinei para a IA como fazer as edições de prompt, eu dei todo o contexto para ela. Antes dela confirmar qualquer mudança que ela faz, ela confirma com o cliente se ela pode adicionar essa mudança. Vou mostrar para vocês aqui os passos que eu criei. Passo 7, execução cirúrgica após o sim. Isso aqui é o sim de confirmação para realmente continuar. Tipo, aqui, ó, propor mudança, confirmação final. Apresente a mudança para Martim. Martim é o nome do meu cliente, baseado no cenário do passo 5. Se for substituição, cenário A, mostre antes versus depois. Exemplo, certo, vou alterar regra. E aqui sempre tem um exemplo. Esses prompts eu crio tudo com IA, tá? E vou testando, vou melhorando. E é isso, cara. E é dessa forma que é feito. E foi dessa forma que eu criei. Eu imagino que eu devo ter agregado aqui para vocês de alguma forma. Usei a memória, que é para dar o contexto maior ali para o Martim durante a conversa. Vocês podem estar vendo esse wait aqui, estranhando ele. E é porque, cara, porque usando, eu vou botar 20 segundos aqui, a API do ChatGPT, e algo que eu já estava esquecendo, que eu preciso falar aqui. Eu criei um vídeo uns dias atrás falando sobre os SLMs e os LLMs. E aqui é um exemplo muito bom de o quando vale a pena usar os LLMs, que no caso aqui eu estou usando o ChatGPT 4.1, que é cara, o output dele é $4, tá? Ele não é barato, mas ele é uma IA mais confiável, vamos dizer assim. Ela consegue fazer execuções ali de tools, chamar ferramentas de formas mais confiáveis, de forma mais assertiva. E como a gente está falando aqui de edições diretas no prompt, edições... E outra coisa muito interessante que eu acho que, cara, pouquíssimas pessoas fizeram da forma que eu imaginei aqui dentro desse fluxo, que foi a forma que pra mim foi a forma mais simples e é algo que eu vou aplicar em outros fluxos, cara. Porque o LLM tá ficando barato e dá pra gente começar a brincar com isso. Porque aqui eu tô fazendo as edições de tu usando o ChatGPT 4.1, que é uma IA muito barata. E imagina, tipo, fazendo edições SQL, cara. Não é a melhor forma, porque tu tá gastando tokens para fazer uma edição SQL, pensar isso em escala não é sustentável, mas em projetos pequenos aí que tu tá criando, de poucos atendimentos, esses tokens são justificáveis e facilita muito fazer edições no banco de dados dessa forma. E eu usei aqui o 4.1 por todos esses motivos que eu falei para vocês. E ele tem uma limitação de 30 mil tokens por minuto. Então eu coloquei esse wait aqui porque se tu começa a fazer várias edições, ele bate esses 30 mil muito rápido. Até porque ele recebe como contexto que ele fica puxando o prompt. E o prompt ele tem muitos caracteres. E isso come muito token, tá ligado? Então, ele bate esses 30 mil muito rápido. Mas, cara, o meu cliente ficou 1 hora fazendo edições. Ele gastou o total de 86 centavos de dólar. E, tipo, ele fez uma quantidade de edição que ele melhorou muito ali. Ele chegou muito mais perto do que ele quer do produto final, da forma que ele quer que o produto atenda. Por um gasto de R$5, que é ínfimo, perto da facilidade realmente de atualizar o sistema a partir de um chat. E esse é o projeto. Se vocês gostaram, querem que eu traga mais projetos como esse aqui, que são projetos diferentes, né? Isso aqui tu não encontra na internet em outro lugar fora do meu canal, porque é algo que saiu da minha cabeça, toda a ideia aqui desses fluxos saíram da minha cabeça e estão funcionando no mundo real, que é isso que eu sempre digo, cara, teu fluxo é feio, teu fluxo, sei lá, tão dizendo que não faz sentido o que tu fez, cara, o que importa é que tá funcionando, se tu tá colocando pra produção, ele não tá caindo, tu tá fazendo um controle legal, cara, que é algo que eu falo aqui, que eu não falei, mas que eu quero falar. Cara, isso aqui é muito importante, retrieve on file,
tratar os erros aqui. O N8N ele já tem todo um controle aqui, tá, meu? Tua IA, o chat GPT deu BO e daí o teu cliente vai ficar sem o cliente final lá receber uma resposta. Se tu usar aqui o continue usando error output, tu pode criar um tratamento aqui especial e enviar a mensagem para esse teu cliente final explicando que o sistema caiu dentro de algumas horas e também já enviar uma mensagem para ti mesmo por WhatsApp para te fazer essa alteração dentro do fluxo e ver o que está acontecendo. Acabou o crédito, o que está acontecendo. Vou deixar stop aqui. Que tá dando erro na IA e tu conseguir resolver antes mesmo do próprio cliente descobrir e ter uma tratativa de erros, tipo, o chatbot não simplesmente parar de responder as pessoas que estão conversando com o chatbot. Gostou do vídeo? Curte e se inscreve no canal. Cara, eu tô com muita ideia, eu tô com alguns fluxos aqui que eu quero trazer pra vocês. Eu entrei em alguns projetos que eu quero compartilhar com vocês, alguns projetos de ideias aí que aplicabilidade que tu consegue fazer usando N8N, usando inteligência artificial. Muita gente fala que aqui na internet sobre inteligência artificial, mas cara, há infinidade de coisas que dá pra fazer sem inteligência artificial dentro do N8N e poupar tempo, são gigantes também, mas eu não vou mentir pra vocês, eu adoro fazer projetos com inteligência artificial, porque realmente tu tá transformando coisas e é como se tu jogasse uma pitada ali de um cérebro humano no teu fluxo, o que não era sustentável, o que não era economicamente viável, pode se tornar economicamente viável dessa forma, porque tu não tem grana para pagar 3 mil reais por mês para colocar alguém ali todo dia para analisar um texto e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e melhorar aquilo, mas colocando uma IA e, se possível, pagando alguns centavos ali por execução. E eu acho isso insano e a aplicabilidade prática e o que a gente vai ver ainda até 2030 é um mind blow. Cara, eu dormi mal, tá? Por isso que talvez esse vídeo aqui ficou um pouco confuso, mas quero continuar conversando aqui. Isso aqui tá parecendo mais um podcast do que um vídeo, mas cara, vocês já estão acompanhando. Deixa eu mudar aqui. Vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando as IAs, tipo, no Instagram, no TikTok, cara. Não é mais o futuro. Eu até tava conversando com um cliente hoje. É o presente já, porque imagina, tem perfis de IA com 100, 200, 300, 1 milhão de inscritos, de seguidores, realmente monetizando com IA, e isso é insano. E imagina quanto um esforço único que tu faz numa automação, por exemplo, que faz postagens, e isso é só um dos exemplos de automações possíveis de ser monetizáveis, que fica lá trabalhando para ti, literalmente, tu só tem que ter aquele esforço inicial de criar essa automação, e cara, tu tem literalmente cérebros humanos criando aquele conteúdo, analisando o conteúdo, analisando quais os conteúdos foram melhor, e melhorando ao longo do tempo, e isso é insano, e isso tudo dá pra fazer não sendo um programador totalmente no code com N8N. Cara, eu comecei a estudar desenvolvimento há 5 anos atrás, e 5 anos atrás o no code era muito forte. N8N é no code, mas não é no code na minha opinião, tá? Tem bastante código aqui, mas não tinha possibilidade que tem hoje de, cara, em 3 fucking meses literalmente tu conseguir tirar qualquer ideia do papel, usando N8N como back-end, usando o cursor, Lovable, qualquer ideia dessas. Eu diria pra te não usar Lovable, tá, cara? Estuda um pouquinho, entende como é que funciona o VS Code, cursor, Kiro. Eu tô até usando aqui, eu quero fazer um vídeo mais além sobre o Kiro. Pra mim foi uma das melhores ferramentas de vibe coding, esse termo também famoso, que eu já usei. E eu quero fazer um vídeo aqui falando sobre o Kiro e como ele, a forma que tu consegue construir um projeto lá dentro, tu consegue de forma muito simples, organizar e evoluir as tuas ideias e realmente colocar um produto no mundo. E é barato, cara, é barato porque pensa comigo, tu compra lá $20 por mês, 1000 tokens e tu consegue executar um SaaS, cara, do zero, colocar esse produto no mundo. Tô falando muito cara. Como eu falei pra vocês, não dormir hoje. Talvez esse vídeo aqui fique um pouco solto, mas é isso aí.
Se tu ficou até agora, cara, curte, se inscreve no canal. Primeiro link aqui na descrição é meu canal, meu WhatsApp. Se tu quiser me contratar para criar um serviço para ti, ou se tu quiser só trocar uma ideia, me chama ali. Respondo quase todo mundo que chama. E é isso aí. Abraço para vocês.